Fala galera! No vídeo de hoje vamos falar sobre as 15 verdades e mitos das eleições no Brasil. Pois muitos falam em mudanças, mas para essas mudanças precisamos entender como funcionam as eleições e suas regras de verdade. Se você conhece alguém que está em dúvida, manda esse vídeo para ele para que possa saber a verdade. Número 1. O voto é obrigatório nas eleições no Brasil? Sim, o voto é obrigatório por lei aos maiores de 18 anos e menores de 70 anos, desde que alfabetizados. Não é obrigatório aos maiores de 16 anos, maiores de 70 anos e os analfabetos. 2. Se mais de 50% dos eleitores não votarem, as eleições serão anuladas e se realizará outra eleição com novos candidatos? Esta eu já ouvi muito e não é verdade, pois a abstenção na votação, mesmo que da maioria, não poderá provocar uma nova eleição, por falta de amparo legal. Na verdade, isto é uma manobra para que uma minoria decida pela maioria que não compareceu. 3. Se mais de 50% dos eleitores anularem seus votos, a eleição será anulada? Não! Como no caso anterior, a eleição não será anulada. Será visto com um descontentamento ou um protesto, os votos nulos. Porém, os votos válidos, embora minoria, irão decidir as eleições por todos. Só será anulada caso o candidato vencedor, que obteve mais de 50% dos votos, tenha sido cassado por crime eleitoral. Aí sim, os votos poderão ser anulados judicialmente, somente judicialmente. 4. O voto em branco é direcionado para o candidato que está na frente? Não. Este mito é por causa do artigo 106 do Código Eleitoral da Lei de 4.737 de 65, que determinava que os votos brancos contavam para a determinação do quociente eleitoral. Essa regra fazia com que o quociente fosse maior, dificultando que as legendas partidárias de menor expressão conseguissem esse índice e, consequentemente, favorecendo grandes partidos e coligações. Mas, com o advento da Lei 9.504 de 97, esta regra foi anulada. 5. Votos brancos e nulos são a mesma coisa? Tecnicamente são sim, pois ambos não são votos válidos, mas há o entendimento que o voto branco é o eleitor dizendo claramente que não optou por escolher nenhum candidato. Já com o voto nulo, entende-se que o eleitor tentou votar e não conseguiu. Por algum erro, seu voto foi anulado. 6. Os votos brancos e nulos podem influenciar no resultado de uma eleição? De certo modo, sim, pois, com mais votos brancos e votos nulos, a quantidade de votos válidos será menor, e, consequentemente, o quociente eleitoral nas eleições proporcionais será menor, facilitando que partidos e coligações com baixa densidade eleitoral tenham menos dificuldades de alcançar esse patamar. 7. O candidato mais votado sempre é eleito? Nas eleições para presidente, governador, senador, prefeito, o candidato mais votado só não será eleito se o seu registro de candidatura não tiver sido aprovado. Mas nas eleições para deputado federal, deputado estadual e vereador, além da hipótese anterior, existe outra, pois o Brasil adota um sistema proporcional de lista aberta, onde a legenda partidária elegerá um número de cadeiras no parlamento proporcional ao número de votos que obteve, e serão eleitos os candidatos mais bem votados da legenda até o limite das cadeiras que obteve. 8. Se eu justificar o voto por 3 vezes, o meu título será cancelado? Não. Como o voto é obrigatório, todo eleitor que não comparece para votar deve justificar seu voto em uma sessão eleitoral localizada em outro município. Não sendo possível, deverá comparecer perante o cartório eleitoral para apresentar sua justificativa, por escrito, que será analisado pelo juiz. Em caso de indeferimento ou ausência de justificativa, ele deve pagar uma multa eleitoral no valor de R$ 3,51, pois o título somente será cancelado quando o eleitor não vota, não justifica e não paga multa por 3 eleições consecutivas. Lembrando, o primeiro e o segundo turno contam como 2 eleições. Apesar de não ser recomendado, ele pode justificar quantas vezes quiser. 9.
ninguém pode ser preso no dia das eleições? Segundo o Código Eleitoral, desde 5 dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição, nenhum eleitor pode ser preso, exceto em casos de flagrante ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Os candidatos, mesários e fiscais de partido, durante o exercício de suas funções, não podem ser presos desde 15 dias antes das eleições, salvo no caso de flagrante. 10. Quais os eleitores não podem atuar como mesário? Os eleitores menores de 18 anos, candidatos e seus parentes, os membros de diretórios partidários, agentes policiais e funcionários do serviço eleitoral não podem atuar como mesários. 11. Quem é convocado para ser mesário uma vez será convocado sempre? Não. A Justiça Eleitoral tem preferência por escolher mesários voluntários, dando preferência para quem pertence à seção eleitoral, quem tem curso superior, professores e servidores da Justiça, exceto da Justiça Eleitoral. 12. O eleitor pode comparecer para votar com a camisa do seu partido? Sim. É permitida a manifestação individual e silenciosa, de preferência do eleitor, por partido político, coligação ou candidato, com o uso de bandeiras, broches e adesivo, mas tem que ser individual e silenciosa. 13. Quais as pessoas que têm preferência nas filas na hora de votar? Segundo o Código Eleitoral, tem preferência para votar os candidatos, os juízes eleitorais, seus auxiliares, os servidores da Justiça Eleitoral, os promotores eleitorais, os policiais em serviço, os eleitores maiores de 60 anos, os doentes e eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida, e as mulheres grávidas e lactantes. 14. No Brasil é proibido voto em cédula de papel em urna de lona? A votação sempre iniciará com uma urna eletrônica, mas se este equipamento estiver danificado, ele será substituído por outro, e se esse também apresentar falhas ou não for possível a substituição, a votação pode sim acontecer no sistema antigo, com cédulas de papel que serão depositadas em uma urna de lona. 15. O Congresso Nacional pode abolir o uso de uma urna eletrônica? Não, pois o direito ao voto é uma cláusula pétrea da nossa Carta Magna. E sem a urna eletrônica, alguns grupos sociais, como os analfabetos e as pessoas com deficiência, teriam muita dificuldade para votar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe nos comentários assuntos que tenha dúvida, pois Schoner responde!